Fala galera do Grego, tudo bem? Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um Do Grego Responde do canal Do Grego Teologia. Hoje quem vai participar aqui com a gente é o Jean Lobato e o André Lourenço, que não é parente do Adalto Lourenço. Poderia ser, o cara é top. Mas antes, vamos lá para os nossos... Antes de ir pro recado, meu querido Monster, que você que domina toda a bagaça, eu queria fazer só uma declaração para as pessoas que nos acompanham, que mediante a nossa promessa, mas o Jean não gosta de usar o termo promessa, mediante a nossa... Eu não gosto da promessa, porque eu não gosto da ministério, então... mediante o cumprimento da nossa palavra, quando nós dissemos que ao chegarmos aos 5.000 inscritos no YouTube, quem tinha barba ia tirar e quem não tinha ia deixar crescer, somente o Jean Lobato e o Guilherme Oliveira cumpriram da barba, tirando. E somente eu cumpri deixando. Mas hoje eu não tô mais porque minha esposa não gosta. Mas nem chegou a fazer 3 dedinhos, então não é barba. Nossa, eu quero dizer, porque tem umas pessoas, né, e outras que não fizeram. Eu tinha que fazer o quê? Tirar ou Tirar deixar? a barba, Tirar o Rafael. Então, Rafael deu uma migué. Então a próxima gravação eu vou vir bundinha de neném. Então vamos lá. Mas fica a cara do bem. Vou trazer o Benjamin aqui. Só pesquisar os vídeos anteriores onde eu afirmei isso daí. Olha só. Miguel, vamos lá. Vamos então para os nossos recados. Então, pessoal, você que aí tem nos assistido, tem nos acompanhado aí, tem acompanhado o nosso canal. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, temos também o nosso site dogrego.com. Para quem tem assistido a gente, ou às vezes está assistindo a gente pela primeira vez, não se esqueça que agora a gente tem uma parceria com a Amazon, no qual você pode comprar qualquer coisa que você quiser na Amazon e você vai estar colaborando com a gente. Só que para fazer isso e para nos ajudar, você precisa comprar pelo nosso link. Você vai encontrar o nosso link no nosso site, né? O Rafa vai ver se ele coloca aqui o desenho aqui da onde está o link. E também no Instagram, a gente na nossa bio do perfil tem também um link que direciona diretamente também para a Amazon. É simples, você não vai pagar nada mais por isso e você também vai estar contribuindo para que a gente consiga aqui estar melhorando os nossos conteúdos e os nossos parafernálias, né? Que a gente utiliza para as gravações. Lembrando também que nós temos o nosso podcast, que ele sai toda última semana de cada mês. Temos também o quadro DGPAN, né? Temos também aqui, você está assistindo De Olho na Letra, temos o Do Grego Responde, temos o review literário, né? Que também sai todas as terças-feiras. Todas as músicas, bem lembradas, assim, quando for relacionado à questão do De Olho na Letra, não esquecer de estar lá seguindo a gente no Instagram, e colocar sua sugestão no direct, né? Ainda existem pessoas que têm colocado as sugestões no YouTube e às vezes eu tenho perdido porque tem passado as músicas e fica muito tempo para trás, então me perdoe se de repente eu não consegui ainda fazer análise porque ficou perdido, mas tenta enviar no Instagram, tudo bem? Beleza? Então, bora! Bom, vamos lá então. A pergunta de hoje, ela foi, na verdade, ela não foi enviada pelo Instagram nada. Quem fez a pergunta foi um bate-papo que eu estava tendo com um professor que trabalha comigo, que é o professor Ademir Eugênio. E tem surgido muitas dúvidas para ele quanto a relação a algumas coisas da Bíblia. E a gente conversando, ele me fez a seguinte pergunta. Eu achei interessante a gente gravar o vídeo e responder também, porque muitas pessoas podem ter essa dúvida. A pergunta é o seguinte: os irmãos de Jesus falados na Bíblia eram irmãos de sangue? Sim. Porque nós sabemos que existem... Porque nós sabemos que existem aí algumas... Irmãos da fé. Alguma linha teológica que tenta aplicar que não, que eram até primos, né? Isso, ou só irmãos da fé, como o Jean falou. Mas então... Professor, nós vamos responder agora. E aí, Jean, André? Eu já respondi. Posso? Já que é para eu gravar pouco aqui nessa bagaça, para mim tá... É bem objetivo o André agora. Eu não trouxe aqui toda a parte para explicar essa questão de primo. É que no Antigo Testamento tem uma passagem só, se eu não me engano, ele usar a palavra irmão para se referir a um primo. Mas é a única passagem, foi daí que eles começaram a tirar isso. Mas se nós olhar
para o Novo Testamento, onde realmente nós vamos entender a questão da vida de Jesus, literalmente mesmo, Jesus tinha irmãos de sangue, né? E aí nós vamos citar alguns versículos bíblicos aqui para vocês poderem entender esse critério, né? Essa história aí de ser primo e tal, é que as pessoas do catolicismo romano mais tradicional, que acreditam na virgindade eterna de Maria, ou seja, que Maria nunca teve outros filhos, por isso não acreditam que Jesus tinha irmãos de sangue, porque os irmãos, como foi mencionado, eram muito relacionados a parentesco. E aí eu até mesmo já tive uma conversa com a minha avó e ela explicava para mim, não, meu filho, é que eles eram primos e tal. Meu avô também falava isso. Primo considerado como irmão e tal. Então, tipo assim, o que para os católicos romanos tradicionais, eles entendem que essa questão de irmandade é parentesco, né? Mas eu marquei, como o Jean falou, algumas referências, que Mateus 1,25 indica claramente que após o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram relações conjugais normalmente. Então já não descarta a relação eterna de virgindade de Maria. Mas o que diz no texto? Você poderia ler? Quer que eu leia aqui? Leia. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então quer dizer, mas o texto falou que não teve relação enquanto ela teve o filho. Depois que ela teve o filho, eles tiveram relações normais. Em algumas traduções fala que ele não a conheceu, né? Isso. Que é dada essa questão íntima, o conhecimento íntimo, intimamente, né? Que é a relação sexual. E então depois que eles tiveram essas relações conjugais normalmente, isso atribui o sentido adicional que Lucas dá à palavra de Jesus sendo primogênito de Maria, que está em Lucas 2,7. Acho que só para completar, porque eu lembro que até dentro do catolicismo, eles falam que José, parece que logo em seguida, José morreu. Eles querem aplicar isso que não houve mais... Quem ensinou a carpintaria para Jesus? Não, eu sei. É que você vai buscando por falta de conhecimento, você... Em algum momento, eu acho que ele morreu porque não temos citações do ministério de Cristo. Sim. Mas como, porque e quando, a Bíblia não Parece que antes de Jesus realmente começar o ministério dele, José já tinha morrido. Já. E José morreu então entre os 12 anos e os 30 anos de Jesus. Sim. Porque até os 12 anos José ainda era mencionado. Né? E uma coisa, parece boba, só complementando, é porque às vezes a falta de conhecimento te faz acreditar em qualquer coisa. Agora quando ele explicou, porque é relatado José na Bíblia até os 12 anos de Jesus. A última menção, né? Como que José ficaria com Maria casados por 12 anos sem ter nenhum tipo de relação? Consumir o casamento naquela época tinha que ter relação. Só que ele esperou por causa que ela já estava grávida. O nascimento de Jesus, mas após como citado aqui, até os 12 anos, provavelmente até 12 anos José era vivo, nesses 12 anos eles consumaram o casamento, né? Bastante vezes. Sem dúvida nenhuma, né? E o interessante é que assim, como Lucas fez o Evangelho? Lucas fez o Evangelho como historiador. Ele pegou as fontes, ele foi atrás, ele fez um estudo. E muito provavelmente, ele falou diretamente com Maria. E Maria, ninguém melhor que Maria para relatar a parte da história dela. Então, quando ele diz lá no Evangelho de Lucas 2,7 que Maria teve o seu primogênito Jesus, nunca fala primogênito se não quer dizer que não tem outros filhos. Sim. Certo? Certo. Então, é isso. E também, não tenhamos dúvida de que o Tiago, autor da carta de Tiago, é irmão do Senhor, porque em Gálatas 1,19 diz lá, Tiago, o irmão do Senhor. Isso aí. Outro texto para complementar, que é um pouquinho extenso, que eu vou ler aqui, está em Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram da cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. E todos esses preservavam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura,
que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, né? Então essa passagem é interessante que ela tem uma explicação, né? Ele vai citar o nome dos 11 apóstolos, né? Vai citar o nome de Maria, que é uma pessoa importante na narração, e vai falar Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Depois ele vai citar aqui o Lucas, ele vai citar o restante dos irmãos, que são os irmãos da fé. Então você são pode dois ver, contextos de irmãos, são dois contextos. Então você pode ver que tem, aqui, quando as pessoas são mais importantes, a Bíblia cita seus nomes ou alguma coisa correspondente, como exemplo, como o André falou na questão de Gálatas, né? Quando Paulo vai se referir Tiago, o irmão de Jesus, para dar um destaque, para dar um destaque. Então você tem essa ênfase. Então nesse contexto nós podemos ver que realmente Maria teve outros filhos e que Jesus teve outros irmãos. Né? Para mencionar mais um que fica bem explícito, é Mateus 13, do versículo 53 a 56. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e todos os poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Quem que é o carpinteiro? José. Pois é. De acordo com a música. Não. A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? Ou seja, o texto está muito relatando aqui, Sim. deixando claro e citando os nomes dos irmãos. Sim. E também falando das irmãs, ou seja, o pessoal da terra deles lá na Galileia Os vizinhos deles, né? conheciam, por isso falam assim, mas esse camarada não era o carpinteiro lá? Ficou espantado, né? Tipo assim, imagina você ter um amigo na sua infância, aquele cara terrível que faz tudo errado na vida, e daqui a pouco o cara volta assim, fala, pô, mas você não era aquele cara? Tipo, você tá falando, Jesus era um cara tão humilde, o filho do carpinteiro, aquele... A gente vive com os irmãos dele, é amigo dos irmãozinhos dele lá. Ficaram espantados com quem era realmente Jesus o Cristo, né? Exatamente. Acho que é isso, né? É isso aí. Professor. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar, desculpa. Nós temos também um fato histórico fora a Bíblia, isso é muito importante. Está relatado no livro História dos Hebreus, do Flávio José, no capítulo 18, no livro 18, capítulo 8, ele fala assim, ó: morrendo Festo, Nero deu o governo da Judéia a Albino, e o rei Agripa tirou o sumo sacerdote de José para dá-lo a Âmano. Âmano, o pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo, pois gozou quando quis dessa grande dignidade e teve 5 filhos que possuíram também depois dele. E o que jamais aconteceu a qualquer outro, Âmano, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino e ainda não tinha chegado para reunir o conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros, acusou-os de terem desobedecido às leis e condenou ao apedrejamento. Então nós temos aqui mais um relato, não bíblico, mas histórico, de um historiador, falando que existia um homem chamado Tiago, e esse cara era irmão de Jesus, o Cristo. Provavelmente o Tiago, líder da Judéia, da igreja de Jerusalém, que era um cara importante naquela época. Que é o autor da carta de Tiago. Isso aí. Professor, pessoal, gostou da resposta? Deixe seus comentários aí, se vocês têm alguma informação a mais ou algum questionamento sobre isso, nos envie aí que a gente vai estar tendo aí um feedback. Compartilhe nosso vídeo, pessoal, nos siga, se inscreva no nosso canal, beleza? Abraço, fiquem com Deus.